Bom, agora vamos falar sobre Benjamin Roleiser, que me surpreendeu, jogou um bolão, fez um belo gol. Aliás, é o pai do Palmeiras, né? O Benjamin Roleiser. Por que eu falo pai do Palmeiras? Ele marcou um gol o ano passado na vitória por 1-0 contra o Palmeiras. E também ele agora fez um gol, mais um gol contra o Palmeiras lá no Allianz Parque. Então, o Rolaser, ele deu para ver que o futebol dele produziu bastante, de forma significativa. Então, dá para perceber que o Benjamin Rolaser, ele pode render muito no Santos Futebol Clube. Eu acho que, na minha opinião, o Rolaser pode, eu acho que com o Cuca, a tendência agora é que ele manterá a sequência de jogos e também pela segunda vez o trio Rolaser, Neymar e Gabigol podem se repetir amanhã, ainda mais agora amanhã novamente contra o Recoleta no Paraguai, tá? Então o Rolaser jogou muito bem, por destaque no empate contra o Palmeiras, jogou muito bem e para mim eu acho que o Santos tem que agora valorizar bastante o atleta, porque para mim o jogador que teve um alto investimento e é um jogador de bom passe, habilidoso, é um jogador que consegue carregar bem a bola para o campo de ataque, tem versatilidade, é um jogador que entrega muito pro time, é um jogador que toca na bola, faz os toques de bola de primeira, ele é extremamente habilidoso. Então, para mim, o Rolaser, ele nunca considerei um péssimo jogador. Apenas ele não estava rendendo bem por causa que colocava na posição errada, né? O Voivoda colocou ele na posição errada. O Kleber Xavier também no ano passado também colocava o atleta na posição errada. Por isso que o futebol dele não rendia. Agora parece que o Cuca enxergou uma característica do Rolaser, que é jogar como meia centralizado. Muitas vezes eu até cheguei a gravar um vídeo, isso ano passado, dizendo que o Rolaser tem que jogar mais centralizado, não jogar como ponta. Isso não é a posição dele. E é por isso que o futebol dele deu uma caída. Agora parece que o futebol dele agora renasceu e ele está jogando muito bem. Tem 4 gols, né, com a camisa do Santos, 4 ou 5 gols com a camisa do Santos. Então eu acho que o próprio Benjamin Rolaser pode render muito mais. Ele pode render. Então eu acredito que a partir do momento quando você tem um jogador e dá para perceber que ele rende até sem o Neymar Júnior. Eu consegui observar, o futebol dele é mais produtivo sem o Neymar Júnior. Observe. Então eu acho que o Rolaser ele pode render tanto com o Neymar, tanto também sem o Neymar. Ele é um jogador que tem muita versatilidade, tem uma boa visão de jogo, tem um bom passe, é um jogador que se movimenta bastante. Então o Santos não pode de forma alguma pisar na bola, né? Em questão de você ter um jogador criativo como um meia canhoto que é um jogador que sabe finalizar, tem um bom passe, enxerga os seus companheiros numa situação de ataque. Por exemplo, o lance que ele deu passe para o Barreal foi sensacional. Só que o Barreal ele acabou perdendo um lance que poderia ser o segundo gol do Santos. O Santos poderia, naquele momento exato, ter matado o jogo. Poderia ter feito 2-0. Só que o Barreal, acabou errando o gol. Perdeu o gol feito, mandando a bola para fora. O Rolaser ele pode render muito mais. E eu acho que o futebol dele está produzindo. Tudo bem que o Santos não conquistou vitórias, o time está 6 jogos sem vencer, mas o Cuca, aos poucos, ele vai ajustando o time. Deu para enxergar uma evolução no time do Santos em relação de um time que cria chances, chega no campo de ataque, consegue jogar de igual para igual contra boas equipes. Por exemplo, o Santos no primeiro tempo amassou o Palmeiras. Teve um rapaz lá, um Santista lá, falando que o Santos não jogou bem. Eu discordo do Santista lá falando que o Santos não jogou bem. Jogou bem sim. Primeiro tempo, principalmente, o Santos jogou bem. Segundo tempo, o time caiu, é claro. A parte física é o que acaba com o time do Santos. No primeiro tempo, o Santos foi muito superior do que o Palmeiras. Só poderia ter feito matado o jogo logo na etapa inicial. Só que o time não foi capaz
de matar o adversário fazendo o gol na etapa inicial. Então o Santos precisa, de uma vez por todas, já não só ter bom desempenho e performance, mas também o time tem que conquistar os resultados. E o time peca na hora de finalizar. O ataque do Santos deixa a desejar. Falta qualidade no ataque do Santos. Se o Santos tivesse atacantes de qualidade, todo meio atacante, qualquer jogador entre as posições de qualidade, o Santos teria conquistado inúmeras vitórias. Teria conseguido os resultados positivos. Só que o time não consegue. Mesmo tendo um bom desempenho, boa performance. Principalmente na etapa inicial. Depois, no segundo tempo, a parte física pesa e o time cai muito de produção. Para mim, o time é muito mal preparado. Mas sou contente do Roleiser ter conseguido dar a volta por cima. E o Cuca disse uma vez, é uma informação dos bastidores, que parece que o próprio Roleiser, o Cuca conversou com o Roleiser e o Cuca enxergou a característica ideal do atleta argentino, de 24 anos, que vai jogar centralizado. E ele falou assim que se o Roleiser jogar bem e conseguir entregar jogando naquela posição como meia centralizado, ele vai dar sequência de jogos. E a promessa foi cumprida. Porque o Roleiser parece que o jogador se motivou. Porque quando um técnico motiva um jogador, o jogador vai que dá o seu melhor. Quando o técnico apoia o jogador, dá forças ao jogador, o jogador vai sempre entregar o máximo para o time. E foi o que o Roleiser está entregando. Jogou muito bem contra o São Lourenço da Argentina, jogou muito bem contra o Bahia, fez 2 gols de pênalti, dois pênaltis, né? 2 gols de pênalti, fez o Roleiser. Jogou bem contra o São Lourenço, deu assistência no lance do gol do Gabigol na Argentina, quando o Santos tomou 1-0, depois o Santos acabou empatando, depois de uns 5, 6 minutos depois o Santos empatou o jogo. E jogou muito bem, né, na partida contra o Palmeiras, fez o gol também, belo chute de fora da área, a bola resvalou na trave antes da bola morrer no fundo da rede. Então foi um belo gol de Roleiser nessa partida contra a equipe do Palmeiras, que o Santos poderia ter tido outra sorte, poderia ter vencido a equipe do Palmeiras. Bom, amanhã contra o Recoleta no Paraguai, será a chance do Santos se reencontrar com a vitória. Espero que não só o Roleiser, Neymar e Gabigol consigam desempenhar o bom futebol, performar bem, não só eles, mas todo o time, todo o conjunto, né, jogando futebol coletivo, e que amanhã conquiste uma grande vitória contra o Recoleta. Portanto, amanhã eu trago pré-jogo sobre essa partida de amanhã contra o Recoleta no Paraguai. E no domingo, o Santos volta às atenções do Campeonato Brasileiro contra o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro, às 6h30 da tarde, 18h30 no horário de Brasília, sem Gabriel Brazão, suspenso pelo 3º cartão amarelo que levou, fazendo muita cera, levou o 3º amarelo e não enfrenta o Red Bull Bragantino no próximo domingo, o goleiro Gabriel Brazão. João Pedro, goleiro jovem de 17 anos da base da seleção sub-17, pode começar, tem grandes chances de ser o titular no lugar de Gabriel Brazão, que cumprirá suspensão automática. Tá certo? Bom, pessoal, vou me despedir de vocês. Falei aqui sobre o Benjamin Roleiser, que reencontrou o seu futebol, conseguiu o futebol dele renasceu no Santos, graças ao Cuca, que está recuperando o futebol e também a confiança do atleta argentino Roleiser, que é um bom jogador, tá? Ele não é um péssimo jogador, não. Ele não é um mau jogador, não. Ele é um bom jogador e parece que o jogador encontrou, aliás, o Cuca encontrou a posição ideal para o atleta argentino, que agora, nos últimos jogos, ele vem rendendo demais. E no último jogo contra o Palmeiras, foi o melhor em campo, sem sombras de dúvidas. E que ele se repita amanhã contra o Recoleta no Paraguai.
tá certo? Falei sobre Benjamin Rollaser, amanhã eu volto com um pré-jogo para você aqui no meu canal do YouTube, trazendo as notícias e as informações do Santos Futebol Clube, que agora desliga o Campeonato Brasileiro, agora agora vamos com as atenções voltadas à Copa Sul-Americana. Valeu, galera, até amanhã, até o próximo vídeo e até já. Antes de encerrar o vídeo, vá lá no primeiro vídeo que eu gravei falando sobre a treta de Neymar e Robinho Júnior, tá bom? Vários detalhes sobre essa informação apurada que eu acabei de trazer para vocês no canal, dando os créditos também aos colegas e também aos sites que cobrem o Santos Futebol Clube. Valeu? Então, até amanhã. Amanhã eu volto com pré-jogo de Recoleta e Santos, amanhã às 9h30 da noite, 21h30, no horário de Brasília, com transmissão da TV aberta SBT, TV fechada ESPN Brasil e no streaming Disney Plus. Tá bom? Que é tudo por assinatura. Agora, para quem quiser acompanhar na TV aberta, que não vai ser problema, assistam no SBT, tá bom? Transmissão exclusiva do SBT, porque o SBT detém os direitos da Copa Sul-Americana. Valeu, galera, até amanhã no pré-jogo de Recoleta e Santos, amanhã, né? E o jogo de amanhã à noite, a partir das 9h30 às 21h30, trazer detalhes sobre a arbitragem, escalações e muito mais para você. Valeu, galera, até o próximo vídeo e tchau!